Eu estava pensando essa semana aqui no que se diz respeito às comparações, né? Existem pessoas que elas se comparam negativamente e tem outras aquelas que se comparam superiormente, né? E eu estava analisando certa vez que um colega meu, ele fez uma comparação dele para comigo, no caso, no, que ele se colocava superior a mim, né? Ele, na época, ele estava noivando, né? Tava noivo e ia se casar em breve. E eu já conhecia ele aproximadamente uns 10 anos, né? E ele se comparou a mim superiormente. Eu não sei o que é pior, se você se comparar a outra pessoa superiormente ou negativamente, né? Enfim, ele falou, pô, Andrezinho, pô, você tá aí solteiro, não casou ainda, né? Não comprou ainda a sua casa, e etc e tal. Eu perdi a oportunidade, cara, de dar uma resposta para ele, mas só depois que eu fui me atentar em responder a ele como ele merecia. Mas enfim, essa foi uma forma de comparação superior, né? E digamos assim que ele foi arrogante, ele foi maldoso para com a minha pessoa. Mas então eu pensei depois, né? Eu falei para um outro colega meu, pô, fulano de tal veio fazer uma comparação dele para comigo. O cara não sabe a minha história de vida, né? E outra, o cara tá com 30 anos, né? Mora com a mãe até hoje, tá noivo morando com a mãe. Ele mesmo confessou que é ele, que é a mãe dele que lava a roupa dele, né? E com certeza deve até forrar a caminha dele para ele deitar, para ele dormir. E o cara vem se comparando a mim, né? Eu, um guerreiro, um batalhador, né? Saí da casa dos meus pais cedos, com 19 anos, e ralo sozinho até hoje. Se eu tiver de lavar uma roupa, eu mesmo que lavo, né? Minha mamãe que vai lavar. Se eu for forrar uma cama, eu mesmo que forro, né? Eu faço tudo sozinho, eu pago minhas contas sozinho, né? O cara até para querer tomar um sorvete tem que ir lá pedir a mãe que para a mãe pagar o sorvete para ele, enfim, né? Mas hoje, um pouco mais maduro, eu venho pensando, né? Que Deus, quando Ele nos criou seres únicos, né? Ninguém igual a ninguém. Você pode ver que os gêmeos idênticos, nem eles são idênticos, né? Se acontecer algum acidente, né, um acidente trágico e ter de fazer um reconhecimento facial ou digital, percebe-se que a digital do gêmeo idêntico não é igual, né? A arcada dentária também não é igual. Então nós somos feitos seres únicos, né? Onde que ninguém é igual a ninguém. Então para que fazermos comparações, né? Cada um tem uma história de vida, cada um tem as suas guerras, as suas lutas, os seus traumas. Por exemplo, você, como é que você de classe média baixa, rapaz de 30, 35 anos, vai querer se comparar a um sujeito que é herdeiro de família multimilionária? Não tem como você se comparar com ele. Por quê? Porque ele é herdeiro de uma família rica. Você não herdou recursos financeiros. Então, se porventura você está observando uma pessoa rica nas redes sociais, né, e vê ela naquela mansão de luxo, curtindo as melhores passeios,
indo nos melhores hotéis, e aí eles ficam postando na rede social, e você vai lá, fica observando, e aí fica triste porque você não tem isso, não tem aquilo. Não, você não pode se comparar a essa pessoa, porque a sua história de vida, ela é outra, não é verdade? Você pode pegar a maçã e a laranja, né? Qual a semelhança que essas duas frutas ela tem entre si? Sabe o que que é? É que elas são frutas. A única semelhança que elas têm entre si é apenas isso, que elas são frutas. Mas elas não são iguais, né? Cada uma tem um sabor diferente, cada uma tem a sua qualidade de vitaminas diferente, né? Então, não se compare, não fica aí perdendo seu tempo em fazer comparações. Eu disse e repito, nós somos únicos. Nós fomos criados seres únicos, diferentes um do outro. E aí vem as histórias também, né? As histórias de luta, as histórias de guerra. Outros teve uma vida mais com regalias, pelo fato de que nasceu em família rica, né? Talvez você está se discutindo aí que ainda não tem uma casa, ainda não tem um bem material de grande porte, e aí você vê o seu amigo, a sua amiga, né? Já com essa conquista que você ainda está almejando. Mas, por exemplo, talvez o pai dela, o pai dele, né? A família foi lá e se juntou e conseguiu aquele bem para ela, porque recursos financeiros, a família dela, talvez é melhor que a sua, ou melhor, ou você está até sozinho. Então, não se compare, né? Deixe de fazer comparações, e se você tiver de se comparar a algo, a alguém, se compare a você mesmo, né? Lá do passado, né? Eu me comparo a uma André lá do passado, né? Quem era o André há 10, 15 anos atrás? Eu era um sujeito totalmente diferente, de conquistas, de conhecimentos, em todos os aspectos, né? Eu era muitíssimo diferente. Hoje a minha cabeça está mais aberta. Hoje eu adquiri mais conhecimentos. Hoje, no que se diz respeito às emoções, elas não me abatem facilmente. Porque imagine, se eu for me comparar fisicamente, esteticamente com o Tom Cruise, com o Brad Pitt, cara, eu ia entrar em depressão, porque a semelhança física entre nós é extremamente diferente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cuidar mais e mais, né? Tenho que deixar meu cabelinho na régua, eu tenho que fazer a minha barba periodicamente, né? Um creme, né? E assim vai, eu tenho que cuidar de mim, né? E não fazer comparações. Principalmente você, mulher, né? Às vezes você ficou comparando com a vizinha. A vizinha, ela ganha bem, o marido dela ganha bem, né? Ou às vezes ela é uma mulher solteira e os pais bancam ela não trabalha, mas a sua conta bancária é 10, 30, 15, 20, 30 mil, 50 mil na sua conta bancária, porque os seus pais têm condições de fazer isso por ela. E aí o que ela vai fazer? Ela vai para academia direto. Ela tem condições de contratar uma nutricionista, né? Ela tem condições de ir para academia e contratar um personal. É claro que ela vai ficar no shape, né? Magra, bonitona, tem condições de colocar silicone. É claro que, mas você não pode se comparar a essa menina, essa mulher. Porque você é uma mulher batalhadora, você não tem tempo, você tem filho para criar, você tem o seu marido para cuidar,
você tem a casa para cuidar, né? Você tem seu trabalho, talvez você trabalhe até em 2 empregos, você trabalha fora, trabalha em casa, você não tem esse tempo extraordinário que ela tem, então não se compare a essas pessoas. O que você pode fazer? Você pode ir trabalhando você mesmo, sabe? É. Tira um tempinho, vê se consegue tirar 30 minutos para você fazer um exercício físico, né? Procura melhorar a sua alimentação, né? Procure 1 hora para você passar no psicólogo, conversar, tá? Eu sei que você vai chegar lá, mas evite fazer comparações porque o seu sofrimento ele vai aumentar e esse não é o caminho. Então essa é a dica que eu tenho para dar para vocês hoje, né? Se inscreva no canal Doca2, ativa o sininho para quando eu postar vídeo ele chegar diretamente para você. Dá essa moral aí, pretendo chegar aos 100 inscritos até o final do ano e vamos questionar tudo. Um abraço, é isso aí.